Vamos começar. Vamos começar então. Zacai, 7 minutos para você, depois eu passo 7 minutos para Adriano, tá? Pode começar. Shalom, shalom a todos, que o Eterno nos abençoe grandemente. A nossa, a nossa proposta hoje, né, para começar, meu nome, né, qual sou conhecido, né, dentro da nossa comunidade, lá na outra plataforma, aqui para os colegas que me conhecem, eu coloquei aí Nazarenos do Caminho, porque minha antiga conta foi derrubada, né, tá lá Zacai, Ben Abraham, normalzinho. Aí depois eu fiz essa daí e deixei, mas eu sou conhecido como Zacai. Nós fazemos parte do judaísmo nazareno, né? E o judaísmo nazareno acredita que o Eterno é um, né? Não somos unitários e nem trinitários. Acreditamos que o Eterno se manifestou na pessoa do Mashiach. Então, nosso debate hoje é mostrar que a pronúncia que se popularizou em português, e em outras línguas também, como Jeová, ela procede de uma técnica judaica de substituir uma leitura, uma escrita, por uma forma de leitura diferente. E a gente vai mostrar isso, como é que acontece dentro da literatura rabínica, dentro da gramática apoiado por diversos doutores. A proposta que houve, um desafio que foi feito, é porque eu estava expondo, acho que eu estava falando até com o Bilote, se eu não me engano, e aí eu fiz uma correção, eu disse, para começar não é Jeová, e aí acho que o Adriano interviu e disse que era Jeová, eu disse que não, e por isso nós fomos desafiados um ao outro aí, quem desafiou quem primeiro, eu nem lembro. O fato é que, historicamente, nós podemos mostrar que essa pronúncia ela vai começar a ser colocada na escritura a partir das traduções ali na época protestante. Ela começa um pouquinho antes, 1300, no século XIII, se eu não me engano, e depois aquela grafia, aquela forma passa a aparecer em algumas traduções. Só que ela veio de uma forma, como eu já disse, de uma tradição rabínica de substituir a leitura escrita por a forma como aquela palavra estava grafada, a partir das necudotes que são colocadas embaixo ou acima de cada letra. E o que é uma necudote? Necudote é os pontos diacríticos, pontos massoréticos que são colocados nas letras em hebraico. A língua hebraica só tem consoantes, não tem vogais, apesar de ter sons vocálicos, elas não têm vogais. Então, os rabinos fizeram isso porque eles não pronunciavam o tetagrama e queriam que no lugar do tetagrama fosse pronunciado Adonai ou Elohim. E por isso eles criaram essa técnica, né, que nós vamos olhar aqui durante o debate, qual é o nome da técnica, como eles fizeram, de que forma faziam, aonde está isso, e para mim tá tranquilo. Teu som. Zacai, você não vai chegar até os 7 minutos, não? Você abre mão? Não precisa não. Maravilha, então, deixa eu passar aqui, deixa eu zerar o seu tempo. Ô Adriano, 7 minutos aí para você se apresentar e falar o que tu vai defender, cara. O som. Meu nome é Adriano Cruz, eu sou testemunha de Jeová, sou estudante da Bíblia já faz alguns anos, e hoje nós vamos falar sobre o assunto mais importante da Bíblia. Não é a salvação da humanidade, não é se nada. O assunto mais importante da Bíblia, ele está intimamente relacionado com a pessoa que é o Deus verdadeiro da Bíblia. E um detalhe interessante, né? A Bíblia ela menciona o nome pessoal de vários deuses, inclusive de deuses falsos. Zeus, Astorete, Baal e muitos outros. Será que o nome do Deus verdadeiro,
aquele que é o Todo-Poderoso, que existe, que é a maior autoridade do universo, será que realmente, na sua palavra Bíblia, esse nome tem que ser um mistério? Será que na Bíblia, Deus ele não queria que a humanidade soubesse o seu nome? Então é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar. Detalhe, aqui em Jeremias, o profeta Jeremias ele escreveu algo que acontece em nossos dias. Jeremias capítulo 23, versículo 27, diz assim, ó. Com os sonhos que contam uns aos outros, eles querem fazer o meu povo se esquecer do meu nome, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então, o que estava acontecendo lá? A nação de Israel, ela estava sofrendo influências para eles esquecerem o nome do Deus de Israel. Motivo? Por causa de Baal, o Deus falso da época. Nós encontramos um paralelo hoje acontecendo em nossos dias. Existem muitos que se dizem conhecedores do hebraico, pessoas que se dizem religiosas, que dizem ser adoradoras de Deus, elas fazem exatamente o que o profeta falou aqui, ó. Ele disse, com os sonhos que contam uns aos outros, eles querem fazer o meu povo se esquecer do meu nome. E não é exatamente isso que nós encontramos em nossos dias? As pessoas elas querem esquecer o nome de Deus. Elas não querem usar. Elas querem trocar por títulos como Adonai, Kyrios, Senhor, Soberano, Deus. Complicado, né? Deus ele colocou na sua palavra a Bíblia mais de 6.828 vezes o nome pessoal dele. Obviamente, esse é o nome pessoal que mais aparece dentro da Bíblia. Só isso aí já é um indício de que Deus ele quer que as pessoas saibam o nome dele. Inclusive, isso está registrado em Salmos 83:18. Olha qual que é o interesse de Deus. Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Então o escritor Asaf aqui relatou que Deus quer que as pessoas saibam que o nome dele é Jeová. E quer que essas pessoas entendam não somente o nome dele, mas que ele também é o Altíssimo sobre toda a terra. Então, o nome mais importante que existe na Bíblia e na história humana não é o nome de Jesus. Até porque o nome Jesus depende exclusivamente do nome de Jeová. O nome mais importante que existe é o nome do Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, que é Jeová. Agora, já que nós encontramos pessoas que querem fazer você esquecer o nome de Deus, temos que, aqueles que defendem o nome divino, têm que fazer relembrar esse nome. E é com esse objetivo que eu estou aqui debatendo ou que vou debater com o Zacai, uma vez que ele questiona o fato de nós usarmos o nome Jeová para o tetragrama. Será que as alegações que ele vai trazer aqui realmente têm fundamentações? Será que os argumentos do Zacai, eles vão estar intimamente ligados com a vontade de Deus, que quer que as pessoas saibam? Ou o Zacai vai querer convencer você a não usar o nome divino e se referir a ele com apelidos, como por exemplo, Senhor, Deus, Adonai, Elohim, Hashem? Será que faz sentido você usar apelido, uma vez que o próprio Deus colocou o seu nome pessoal dentro da Bíblia quase 7.000 vezes no Antigo Testamento? Hoje, obviamente, o debate hoje não é sobre o Novo Testamento, é sobre o Antigo Testamento, focado especificamente no idioma hebraico. E aí nós vamos ver se realmente faz sentido nós hoje, brasileiros, qual é a pronúncia que nós temos que usar? Quais são as fundamentações gramaticais para afirmarmos que, em português, Jeová é o nome mais apropriado?
Será que eu preciso realmente ouvir alguém lá de 3, 4, 5 mil anos atrás para saber como que eles liam o tetragrama? E eu só ter que usar exatamente essa pronúncia que era dita lá pelos personagens da Bíblia? Ou será que eu posso usar o nome de Deus no meu idioma? Tem alguma fundamentação bíblica eu não usar o nome hebraico e usar o nome no meu idioma? Então essas e muitas outras perguntas serão apresentadas aqui, obviamente tendo como fundamentação a Bíblia e o idioma hebraico. O debate aqui ele nem tanto é teológico, mas é um debate mais técnico, voltado para a pronúncia, a grafia e o uso do nome divino. E no final desse debate, nós vamos ver claramente quem de nós dois aqui realmente está agindo de acordo com a vontade de Deus. Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová. Será que serei eu que vou atuar juntamente com esse propósito de Jeová? Ou será o Zacai que vai tentar anular a pronúncia Jeová no nosso idioma? Vamos ver. E no final desse debate, nós vamos ter uma conclusão bíblica e verdadeira sobre isso. Ok, o tempo do Adriano já deu. Deixa eu só tirar aqui um negócio rapidinho. Espera aí, pronto. Muito bem. Vamos lá, eu vou zerar o tempo do Adriano aqui. Ô, gente, eu vou pedir para vocês novamente na rolagem focar no tema teológico, ok? Sem piada, vamos agir aqui como adulto, ok? Ô Zacai, como você começou fazendo as considerações, você faz a primeira pergunta, o Adriano vai vir com a resposta e depois você vai vir com a réplica. Aí volta ao contrário, o Adriano faz a pergunta. Então, na réplica, faça a réplica, não faça a pergunta na réplica, porque vai ter a tua vez de perguntar, para não perder tempo e nem ficar muito cansativo também, ok? Zacai, sua primeira pergunta para o Adriano. Lembrando que vocês têm 40 minutos dentro desse tempo, ok? Parece que o Zacai está virando a câmera lá, né, para mostrar alguma coisa. Assim que ele falar, eu vou soltar o tempo dele, tá? Muito bem, compartilha a live, seja bem-vindo. Estamos aqui num tema teológico, né, em relação ao nome de Deus, se é Jeová. Aí. Ô Zacai, teu microfone. Enquanto o Zacai... Agora é só... Deu certo? 40 minutos, vai lá, pergunta. Bora lá. Adriano, primeiro que tem que ficar uma coisa clara, que eu não defendo que a pronúncia do Eterno tem que ser Senhor, que a pronúncia do Eterno tem que ser Adonai. Adonai é um dos nomes dele, tá? Dentro da Taná. E outra, dentro do próprio Salmos, o Eterno é chamado de Yah. Moisés chamou o Eterno de Yah. Em outros nomes teofóricos, nomes dos profetas, ele é chamado de Yahweh. Então, eu não defendo que o nome tenha que ser escondido. Então, começou errado. Eu acredito que, na maioria dos eruditos, que dizem que a pronúncia é Yahweh, certo? Maioria. Por que eu estou dizendo maioria? Porque não é consenso. Outros dizem que é Yahuwah, outros dizem que é Yahuai, e um gato perdido acolá, o outro disse que é Yehová, certo? Porém, o texto que você leu, para dizer que o teu nome é Jeová e Yehová, como você leu, olha só como é que está no hebraico aqui, ó. Yevá. Não é Yehová como você quer. Não é como a tua Bíblia traduziu. E aqui está, aqui é o The Word, mas você pode olhar aqui no Códex de Leningrado, o texto aqui diz, ó, Yevá, do mesmo jeitinho, tá bem aqui, certo? Então a pronúncia que está aqui no texto é Yevá e não Yehová, certo? Então se eu quero seguir uma regra para traduzir o nome do Eterno para uma outra língua, qual regra eu vou obter? Qual regra eu vou ter? Qual é que eu vou utilizar? Yevi, Yehová, Yevá, qual delas?
né? E aí eu pergunto, como é que a tua Bíblia, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, traduzem em todos os momentos, a pergunta é, em todos os momentos que o tetagrama aparece, vocês traduzem como Jeová. Vocês não podem traduzir ou traduzem um outro nome que não está o tetagrama como Jeová? Entendeu a pergunta? Muito bem, Adriano. Eu vou já passar para você a tua resposta agora, tá, Adriano? Ok. Pode soltar. Então, primeira coisa, o tema da live é a pronúncia do tetagrama é Jeová? Aqui nós não vamos falar de tradução do Novo Mundo, é um desvio do tema do foco, né? Não vamos falar sobre qualquer outra coisa que não seja sobre a pronúncia do nome de Deus, YHWH. O Zacai, você já começou fazendo ataques contra a tradução do Novo Mundo. Mas, como eu estou aqui para rebater seus argumentos, primeira coisa, seu argumento é baseado tem uma premissa que não é bem a verdadeira. Por exemplo, será que foi a tradução do Novo Mundo a primeira Bíblia na história humana a traduzir o tetagrama, ou bigrama, ou trigrama, sendo Jeová em todas as ocasiões? Lá no livro de Gênesis, por exemplo, vai aparecer 160 e poucas vezes o que seria o tetragrama. Porém, com abreviações. Como que outras Bíblias anteriores à tradução do Novo Mundo traduziram esse nome divino? Sendo bi, tri, o ponto não é esse. Mas como que elas traduziram? Vou te aconselhar a você dar uma olhada na Bíblia de William Tyndale, 1500 e alguma coisa. A primeira Bíblia em latim usa o nome Jeová. A primeira Bíblia em inglês usa o nome Jeová em inglês. A primeira Bíblia em português usa o nome Jeová. A Bíblia do João Ferreira de Almeida, de 1830, aliás, 1819, você vai ver ali uma enxurrada de traduções contendo o nome Jeová, no idioma que ele escreveu a Bíblia dele. É de 1819. Tradução do Novo Mundo não estava nem nos planos ainda. Então, quando você for fazer um ataque, certifique-se que esse ataque seja realmente direcionado à tradução do Novo Mundo. Porque quando você usa na sua pergunta o nome tradução do Novo Mundo, parece que só a tradução do Novo Mundo que faz isso. O que não é uma verdade. A Bíblia do João Ferreira de Almeida está lotado de nome Jeová lá, no Antigo Testamento. E ele levou em consideração se tinha um bigrama, se tinha um trigrama ou se tinha um tetagrama. Aí eu pergunto, você se acha mais qualificado do que o João Ferreira de Almeida? Porque se você for realmente prestar atenção, Zacai, eu até gostaria que você respondesse essa pergunta na sua oportunidade de fala. Mostra para mim um desses vários eruditos que você citou aí, criticando diretamente o João Ferreira de Almeida e a Bíblia que ele traduziu, afirmando o que você veio fazer nessa live aqui, por exemplo, dizendo, não, tá errado, tá muito errado. No texto aqui tem Yahvé ou Yavá, então não é para traduzir Jeová. Cara, não existe um erudito que bata a palma porque você está dizendo, Zacai. E se tem, traga o cara aqui para a gente conversar. Mostra para nós aí a obra dele, eu estou aqui com papel e caneta, eu vou anotar o nome dele, página e o parágrafo onde ele critica a tradução Jeová para o nome. Lembrando, sendo o foco da crítica, não a tradução do Novo Mundo, mas a Bíblia João Ferreira de Almeida de 1819. O que nós precisamos entender aqui é o seguinte. Primeiro, atacou a tradução do Novo Mundo como se nós fôssemos a única Bíblia, tivéssemos a única Bíblia que faz isso, o que é uma inverdade. Muitas Bíblias anteriores à tradução do Novo Mundo já usava o nome Jeová, respectivamente no idioma que era usado. Em textos que não aparece o tetagrama completo, aparece lá uma abreviação.
mas se traduz na Bíblia traduzida o nome de Deus Jeová, ou Yehová, como era pronunciado antigamente. Então acredito, Zacai, que com isso já fica claro, né, que é a primeira pergunta. Por que a tradução do Novo Mundo faz isso? Porque todas as outras Bíblias também fizeram. E não existe um erudito, a menos, pelo menos que eu conheça, que critique dizendo, não, tá errado. Aqui não pode traduzir Jeová não, porque só tem 3 consoantes. Ou porque o nome está abreviado, então não pode traduzir Jeová. Se você conhece algum erudito, é bom você apresentar o nome, a obra dele e a página para a gente poder verificar depois. Então, respondido a sua pergunta, é isso. Por que a tradução do Novo Mundo botou Jeová em todas as ocorrências onde não aparece o tetragrama, mas aparece ali claramente sendo referente ao nome de Deus? Porque outras Bíblias já fizeram esse mesmo procedimento, faz parte do processo de transliteração e tradução, é um procedimento legal, muitas outras obras acadêmicas fundamentam isso, e é por isso que está na minha Bíblia e na Bíblia, aí, por exemplo, da supracitada João Ferreira de Almeida, de 1819. Ok, tá aí feito a resposta do Adriano. Zacai, a sua réplica da resposta do Adriano. Vai lá. Zacai, você tá aí? O seu som não tá saindo. Seu som, Zacai. Tô só virando a câmera. Nasceu de 7 meses, camarada. Já calma. Bora lá. Interessante, né? Bora lá para. Eu vou mostrar essa questão histórica aqui, de como é que os rabinos mais antigos, Flávio Joséfo, né? Os primeiros chamados cristãos, como é que eles faziam essa tradução, né? Essa transliteração. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas tua imagem não tá aparecendo. Não. Ah, pois, peraí. Acho que você... Isso, agora... Apareceu. Já a gente trata disso aqui. Mas eu vou responder logo, porque ele está perguntando o seguinte. Quem critica a tradução, e aqui eu vou falar de todas as traduções, inclusive João Ferreira de Almeida. Certo? Quem critica o termo Jeová? Ele perguntou quem era o doutor, né? Então, bora lá. Aqui diz o seguinte. A maioria acadêmica que diz que a pronúncia do tetragrama não é Jeová, é Yahweh. Aí aqui tem o R.R. Reno, concorda que quando, no final do primeiro milênio, os estudiosos judeus inseriram as vogais da Bíblia hebraica e elas sinalizaram a pronúncia de Jeová para Adonai. Pegaram Adonai e colocaram lá. Os não-judeus mais tarde combinaram as vogais de Adonai com as consoantes do tetragrama e inventaram Jeová. Quem vai dizer isso aqui? Paul John e Muraoka. Muraoka é um dos mais renomados exegetas e linguistas do mundo. Vamos ver bem aqui o que ele diz a respeito disso, né? Vamos ver aqui. Bora lá. Então, Muraoka vai dizer o seguinte. Pode ser que não esteja aparecendo direitinho aí, mas eu vou ler. Yahweh não é Jeová. É uma forma artificial que não reflete a Jeová. Tem sido criticada pelos estudiosos modernos do hebraico e do aramaico, pois as evidências linguísticas indicam que a pronúncia é Yahweh. Por isso, provavelmente. Aí o Muraoka vai dizer o seguinte. Deixa eu tirar aqui. A pronúncia não é Jeová. Ele vai falar isso na sua gramática de Bíblia hebraica. Aí a obra, anota bem aí, viu? Você me pediu? Grego e hebraico aramaico, index da Septuaginta 2010. A sintaxe da Septuaginta grega e hebraica aramaica, de 98. Trabalhos específicos da técnica que foi usada para substituir, pegar as vogais de Adonai e colocar no Jeová, é a técnica Kirei Ketiv. As obras e as páginas
Sintaxe do grego e do hebraico, página 115, 116, 192, 193. Hebreu Aramaico Index, página 15, 16, 123, 124. Na obra de Muraoka, certo? E aqui tem outros trabalhos específicos, não ficar cansativo, mas se quiser eu mando o material, certo? Agora nós vamos ver aqui como era que isso era feito. Bora lá. Vamos mostrar aqui como isso é feito. Por que foi feito assim? Pronto, aqui, ó. Dá para ver aí? Dá para ver direitinho? Então você tem aqui Adonai, certo? E aqui você tem o tetagrama. Observe que as vogais de Adonai passam para cá, não passará o patá por uma razão simples. Isso é gramática hebraica. Muraoka vai dizer isso e outros mais. A letrinha aqui, o Aleph, é uma gutural. O Yod não. Então, quando essas vogais saem daqui, vêm para cá, tira-se o patá e deixa apenas o tsirê. O shevá aqui, né? Que na verdade é um tsirê. Então, o shevá deixa o patá para trás e vem apenas o shevá simples, né? Vamos lá. E aí, o que acontece? Dentro do texto hebraico, você vai encontrar 4 formas do tetagrama. 4 formas do tetagrama. Quando está Yevá ou Yehová, lê-se Adonai, por causa da regra que foi criada na Idade Média. Quando eu tenho Yehovi ou Yevi, eu tenho as vogais de Elohim de baixo, ó. As vogais de Elohim de baixo. Certo? Tá aí as vogais de Elohim de baixo. Então, quando tiver no texto bíblico Yevi ou Yehovi, eu leio Elohim. Aí os rabinos que inventaram isso estão certos? Não. Eles estavam tentando e conseguiram dificultar a pronúncia. Então você tem aqui a primeira. Yehová, Yevi, Yehovi. Pronúncia dentro do Tanar. E aí dizer que a pronúncia é só Jeová baseada em quê? Em nada. Em suposição, em eu acho, quem sabe, talvez. Se você pegar Bereshit, se você pegar a Torá, essa pronúncia Yehová, essa grafia Yehová vai aparecer ali por volta de 40 vezes. 40 vezes dentro de um texto de 5 livros, onde o texto vai mostrar o tetagrama aproximadamente 200 a 300 vezes. Ele só aparece 50. Então, qual é a que mais aparece lá na Torá? Yevá, não Yehová. Então, se eu quero ser justo e trazer para a minha língua uma pronúncia que eu acho que porque tem umas vogais embaixo, então aquelas vogais estão dizendo a pronúncia, então seria Yevá, não Yehová. Então, o que diz os acadêmicos? Que eles, toda vez que você olha para o tetagrama, não leia Yehová, não leia Yehovi, leia Adonai ou Elohim. Leia Adonai ou Elohim. Então nós temos aqui a regra, né, que eu acabei de ler aqui, que é o Ketiv Keret Ketiv, que era uma regra que foi implantada na Idade Média, para que quando você olhasse para aquilo que estava escrito, não lesse o que estava lá, mas substituísse pelas palavras Elohim ou Adonai. Oca diz isso, Paul Yom diz isso, esse aqui, ó, Kire Ketiv, quer dizer o quê? A leitura e escrita. A leitura e escrita. Eu olho para o escrito, faço uma leitura diferente, baseado naquilo que foi conforme as vogais estão lá. As vogais que estão lá de baixo é Adonai, eu leio Adonai. As vogais que estão lá de baixo é Elohim, eu leio Elohim. Certo? Muito bem, tá aí a réplica do Zakai. O Adriano, agora é a tua pergunta, Adriano. Você tá me ouvindo?
Então, Zacai, minha pergunta é a seguinte. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e aí você abrisse em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Ali em Gênesis 4, versículo 1, você vai ver o nome de Eva. Eu gostaria que você mostrasse o nome dessa, não só no nome de Eva, mas em todos, absolutamente, todos os nomes que terminam com Vav e Re, eles são traduzidos ou transliterados por Vá no final. Todos. Você pode ler, por exemplo, Gênesis 36, 40, tem o nome Alva, e ali em hebraico está Vav e Re, por isso que se colocou Vá, Alva. Você tem Gênesis 4, versículo 1, o nome de Eva, que é o que você vai fazer aí. Você vai mostrar o nome de Eva em hebraico, e vai dizer quais são as letras. Você vai encontrar o Vav e Re ali, e obviamente em português e em qualquer outro idioma do nosso idioma, vai estar lá o VA, Vá, que é Vá, né? Então você vai mostrar para nós isso em hebraico. Mas a pergunta é a seguinte: me explique por que que todas as vezes, absoluta, não existe nenhum caso em hebraico. Por que que todas as vezes que um nome terminado com Vav e Re é traduzido Vá, e por que que todos os nomes iniciados com Yud e Re é traduzido como Jeô ou Yerô, por exemplo? Então explica para nós gramaticalmente, dentro do idioma hebraico, sem teologia, por que que sempre isso acontece. Muito bem, muito bem. Ó, eu vou passar para o Zacai responder a pergunta do Adriano, mas só uma coisa, eu já silenciei uns 5 aqui, uns 5 já foi silenciado. Tudo que for fora do termo teológico, eu vou sair silenciando, hein? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, só que tem um efeito aí. Pode ir lá. Pode ir lá. Desconjuro desse efeito. Rapaz, eu não sei para onde é que o pobre do Adriano quer ir, não. Não tem nada a ver com Eva, não, camaradas. Estão tratando aqui do tetagrama. Tetagrama. Certo? E os eruditos que eu acabei de citar, os eruditos vão dizer que é Yahweh. Você perguntou, em todo o Taná não tem, né? Se eu tenho Yah, Yahu, precisa de que mais? Né? Tá criando um espantalho que não tem nada a ver com o tetagrama, não tem nada a ver com o tetagrama. Mas essa questão do Ier, né, do Ier, tem um detalhezinho aí. Deixa eu ler aqui para você, por exemplo, sobre essa questão de Ier, né? Yeshayahu, Irmiyahu. Por que começa assim? Há uma razão. Quem vai dizer isso? Qual é essa razão, né? Você tem aqui, por exemplo, Yehoshua. Hoje, dentro do texto massorético, você tem a pronúncia Yehoshua. Só que foi localizado, deixa eu pegar bem aqui a referência aqui, em Murashum, né? Uma escritura onde esses nomes que começam, que normalmente no texto não da Septuaginta, no texto massorético aparece sempre como Yerô, no começo, eles aparecem sempre Yahu, no começo. Então, o que foi que os rabinos fizeram? E isso, quem vai dizer isso é o Muraoka também. Tem um outro acadêmico aqui muito interessante,
o Peterson, né? E aqui no seu trabalho sobre os nomes bíblicos na diáspora, ele vai fazer esse trabalho aqui baseado em um achado arqueológico em Nippur, antigos textos de Murashu, datado ali por volta de 460. Tais manuscritos, todas as palavras são vocalizadas, os chamados nomes teofóricos, por exemplo, Josué, né, que está na nossa língua Josué. Se você pegar o texto em hebraico, texto massorético, vai estar assim, Yehoshua, a pronúncia, por causa das vogais que estão lá. Só que no texto de Murashu está Yahoo, porque os rabinos não queriam que quando o nome do Eterno, o trigrama, aparecesse como prefixo, fosse pronunciado Yahoo, porque eles não pronunciam, colocaram Yeho. Se isso estivesse no final, não tinha problema nenhum. Aí eles pronunciam Yeshayahu, Iremiyahu e daí por diante. Então, no Jornal de Estudos Judaicos, volume 4, página 183, falando sobre os nomes na diáspora, baseado no artigo de Nippur, todos os nomes antes do sexto, sétimo século, quando eles começam a fazer as necudotes para colocar embaixo, eram todos pronunciados como Yah, né? Então, por essa razão, viu, que dentro do texto Aí quem vai dizer, bora lá. Historiadores e linguistas sobre a questão da troca de Yehoshua, né, de Yahushua, que antes era Yahushua, para Yehoshua. Então ele diz aqui, William Albright diz o seguinte, esse camarada viveu ali por volta do ano de 1800, considerado um dos fundadores da arqueologia bíblica, defendeu que a pronúncia Yahushua evoluiu para Yehoshua durante esse período das Necudotes, onde vão criar as Massorá. Space, que viveu ali por volta de 1965, 1902, 65, linguista e historiador, argumenta que a mudança Yahushua para Yehoshua ocorreu durante o período persa, certo? Então, segundo esses historiadores, quando há ali um encontro entre o hebraico e o aramaico, há essa mudança de pronúncia, mas antes era pronunciada como Yah. E aí os rabinos, segundo a mesma técnica lá, Kiret Ketiv, para que o nome do Eterno não fosse pronunciado como trigrama nos nomes teofóricos, eles mudam Yahu para Yehu, certo? Então são vários historiadores que dizem isso, certo? Então, só dando uma pitada aqui no que o Adriano está colocando. Veja bem, o que o Adriano está defendendo é que o nome é Jeová. É o que ele está defendendo. Mas vamos ver o que a Torre de Vigília diz. No nome que durará para sempre, nome divino que deve durar para sempre, na página 7, depois deles falarem de diversas formas que o nome normalmente é transliterado para as línguas, como Yehová, Yahuá, Yahué. Aí a conclusão da Torre de Vigília é a seguinte, Portanto, é evidente que a pronúncia original do nome do Eterno não é mais conhecida. Eu li Eterno, mas eles colocam Deus aqui, viu? O que eles estão dizendo? Portanto, é evidente que a pronúncia original do nome do Eterno não é mais conhecida. Oxe, se não é mais conhecido. Mas, e ainda diz assim, nem é realmente importante. Se fosse, o próprio Elohim teria certificado que fosse preservado para o nosso uso, segundo a pronúncia convencional do nosso próprio idioma. Então, a Torre de Vigília, né, que é quem eles obedecem, está dizendo isso, certo? E aí, eu vou deixar outra parte aqui no que a Torre de Vigília disse na próxima resposta, certo? Mas vai dar certo. Obrigado aí.
Muito bem, parei o tempo do Zakai aqui. Lembrando, o Adriano vai fazer a réplica agora, porque o Zakai fez a resposta, agora o Adriano vem com a réplica. Gente, de novo, citar fontes, tá tudo bem. Aqui a questão é atacar a fonte. Citar. O Adriano pode citar a fonte judaica, messiânica e por aí vai. O Adriano, a sua réplica. Então, é complicado, porque assim, ó, Wesley, eu vou manter minha câmera desligada aqui, porque eu não sei o que está acontecendo que fica Não, tudo bem. escurecendo. Tudo bem, tudo Mas bem. assim, tem um detalhe, Zakai, ó. Se você pegar a sua Bíblia, que foi o que eu perguntei, né? Mas é aquela coisa, a gente pergunta um assunto e aí geralmente o do oponente, por não ter uma resposta pronta, ele vai para outras coisas aí que não tem absolutamente nada a ver diretamente com a pergunta. Eu pedi que você abrisse aí no hebraico o texto, disse o texto que era Gênesis 4, versículo 1. Aí você deveria ter aberto o texto em hebraico e ter mostrado isso aqui, ó. Adão teve então relações com Eva. Eva, aqui, o nome dela em hebraico termina com Vav-He. Por isso que tá no nosso idioma, vá. Vá. E não é o único, não. Se você ver aqui, por exemplo, em Gênesis 36:40, você vai encontrar mais um outro nome que tem o Vav-He, só que está traduzido com Vá. 36:40. Diz assim, ó. Estes são os nomes dos chefes descendentes de Esaú, segundo as suas famílias e os seus lugares alistados por nome. Chefe Tímina, chefe Alvá. Aqui também tem o Vav-He. E se você ler também Números 26:23, Segundas Reis 22:14, Segundas Reis 19:13, Gênesis 46:17, você vai encontrar exatamente o que eu afirmei, que em todas as vezes que o nome termina com Vav-He, ele é transliterado e traduzido Vá. Por exemplo, aqui em 46:17, os filhos de Azé foram Imná e Isvá, viu? Ó? Então, o que acontece? O tetagrama, ele é Yud-He, Vav-He, que tem Vav-He em Gênesis 46:17, termina, e o nome lá é Vá, tem o Vá. Segundas Reis 19, Números 26:23, Segundas Reis 22:14, Gênesis 1:4, no próprio nome da Eva, né? Tem o nome aí, um pedacinho do nome de Deus. E é interessante, Zakai, que aqui em Números capítulo 6, versículo 27, diz assim, ó, Deus, o próprio Deus falando: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Onde é que está o nome de Deus? No nome dos filhos de Israel. E aí os nomes teofóricos é exatamente o que acontece. Yohanan e muitos outros são exemplos disso. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui minha câmera. Espera aí. Vou mostrar aqui para você, ó, o que... não vai dar para mostrar, não. Só um instantinho. Não vai dar. Mas você sabe, por exemplo, o Zakai, que os nomes teofóricos, eles começam com Yehô. Eles começam com Yehô. Yohanan, por exemplo, é um desses. Yoshevá. Yohayada. Yehoiakim, que é Joaquim, né? Então, todos eles têm o Vav-He, nós temos a tradução Vá. Aí faz aí para mim como é que fica. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui mais simples. No nome de Jesus, ali significa Jeová é a salvação. Lá no nome de Jesus, tem uma parte do nome de Deus, que é o começo. Já no nome de Eva,
tem a parte final do nome de Deus, que é o Vav-He, que é Vá traduzido. Então, se você pegar um pedaço do nome de Jesus e somar com o nome o finalzinho do nome de Eva, você vai ter qual tradução, o Zakai? Qual vai ser o nome que vai aparecer? Vav-He é Vá, né? Então, nós temos o Jeová no texto. Uma correção aqui, eu não estou dizendo, em nenhum momento eu disse, nos meus 12 minutos de fala, que a pronúncia do tetragrama é Jeová. Não disse isso. Isso é uma inferência que você está fazendo. E ainda fundamentou o meu argumento contrário ao seu, usando fontes da JW, que aí diz claramente, né? A pronúncia hebraica, ela não é relevante, porque eu não falo hebraico, você não é fluente em hebraico, o Wesley não é fluente em hebraico, a Bíblia que nós usamos aqui no Brasil não é em hebraico. Para que eu vou querer saber a pronúncia exata do nome de Deus em hebraico? Rapaz, não sei se você sabe de inglês, mas no próprio idioma inglês existe diferenças de pronúncias em nossos dias. Se você, por exemplo, vê a palavra em inglês água, em uma determinada região da Europa se pronuncia de uma forma, em outro lugar é de outra forma. Então a pronúncia, ela não é necessariamente uma regra absoluta. Cara, chega a ser uns argumentos assim que eu considero muito infantil, porque, por exemplo, como que é o nome da mãe de Jesus Cristo, ou Zakai, em hebraico? É Maria? É essa a grafia do nome dela? É a pronúncia, a fonética do nome lá em hebraico é Maria ou é Miriam? Por que você não milita contra, por exemplo, dizendo, não, tá errado, tem que falar o nome Miriam, não é Maria? Tá vendo, Zakai? O argumento, cara, é muito infantil. É aquela coisa, né? Pau que dá em Chico não tá dando em Francisco. Porque para qualquer outro nome, pode, tá tranquilo, beleza, de boa. Agora, quando se fala do nome de Deus, aí, meu amigo, aí o pessoal vira geofóbico aqui à vontade. Então, assim, já foi provado aqui, e você não tem como desmanchar isso, a não ser que você rasgue o seu diploma de hebraico, para negar o que eu estou afirmando. A única coisa que você pode fazer é bater palma e parabenizar pela argumentação. Adriano, porque não tem como negar. eu pausei seu tempo aqui, só para os dois. Diploma que você fez, começa a rasgar. Vamos evitar esses nomes diretamente à formação do cara, os dois, tá? Por favor, Beleza. tá legal o debate, vocês estão de parabéns, ok? Mas vamos focar mais. Tranquilo. Então, no contexto é que se ele negar o que eu estou falando, a ponto de dizer simplesmente que não é verdade o que eu estou dizendo aqui em relação ao que aparece, né, e é uma regra completamente absoluta, e ele, como conhecedor de hebraico, sabe tão bem quanto eu, que em todos os casos que aparece o Vav-He, é traduzido Vá no final. Todos. O nome Eva, por exemplo, é uma clara demonstração disso. Os nomes que foram citados, os textos bíblicos que aparecem, foi mostrado aqui, não tem como negar. Se negar, você tem que dizer que você não conhece hebraico. E o mesmo acontece com o nome Jesus, né? E os nomes teofóricos aqui. Aí o Zakai trouxe tradições judaicas. A gente está debatendo sobre tradição judaica, Zakai? Não. Eu estou debatendo sobre o hebraico, a língua hebraica. Tem nada a ver com tradição, com tradição. Tem nada a ver com regra supersticiosa. Tem nada a ver isso. A nossa discussão aqui é como que se deveria pronunciar o nome em hebraico de Deus. Não é nem em português, é em hebraico. Respondendo aqui de forma bem objetiva o tema da live. A pronúncia do tetragrama é Jeová? Não. Não é Jeová. A pronúncia hebraica do nome divino é Yehová. Yehová. Essa é a pronúncia. Agora, para se colocar no nosso... Isso aqui é a transliteração. Para se colocar no nosso idioma, Brasil, português, a forma mais apropriada de se pronunciar e escrever é Jeová. Lá na Alemanha, por exemplo, a pronúncia e a fonética no caso, é Jeová.
Não, também não é Jeová. É em alemão o nome de Deus. Lá na China, os chineses lá que são testemunhas de Jeová, eles escrevem Jeová e pronuncia Jeová, igual eu pronuncio aqui? Claramente que não. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, Zacai. E, aliás, eu vou deixar esse argumento para a minha próxima pergunta. O nome ele deve ser grafado e pronunciado de acordo com o idioma. Isso aqui é uma coisa muito básica, cara, é básica, básica. O João aqui no Brasil é John nos Estados Unidos. E ninguém fica criticando. Não, cara, meu nome não é John, é João. Ninguém faz isso. Por quê? Porque tem a variação de idioma. O mesmo acontecia com o nome de Jesus. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua. Será que quando os escritores do Novo Testamento, que escreveram em especial ali o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, que foi escrito inicialmente em hebraico, será que quando foi colocado para grego, eles mantiveram o nome de Jesus e Yeshua no texto grego? Obviamente que não. Então eles colocaram o nome de Jesus em grego, não foi em hebraico. A mesma coisa acontece com o nome divino. Jeová não está querendo saber se você está pronunciando corretamente, se a ênfase fonética na sílaba tônica está correta. Jeová não quer saber disso. Foi exatamente o que o Zacai leu no nosso material aí, que explica justamente isso. Jeová não quer que você pronuncie o nome, a pronúncia exata do nome dele. O que ele quer é que você use o nome dele e conheça esse nome, certo? Então, para resumir, nós vimos aqui que o nome Jeová, ele aparece no nome de Eva e aparece no nome Jesus. Então, se eu pego o Iê, que é Yeshua, o Yeshua, e pego o Vav-He do nome Eva, eu tenho Jeová, claramente destacado dentro dos textos. Nos nomes teofóricos, eles geralmente aparecem com Yehô no começo. Yehoshua, Yohanan, Yehoshafat, Yehoshua e muitos outros nomes. Yehohadan, até o nome Jerusalém, por exemplo, aparece, né? Então, Zacai, aqui ficou claro que o nome de Deus ele é presente, a pronúncia e a grafia é presente nos nomes teofóricos, e com base neles, a pronúncia que nós podemos usar claramente em hebraico é Yehová. Aí vocês podem falar assim, cara, mas um debate acadêmico, o cara não está citando nenhum acadêmico? Bom, atendendo a pedidos, vamos mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês, Zacai, na minha próxima argumentação, se alguns acadêmicos, o que alguns acadêmicos falam em relação à pronúncia do nome divino. Inclusive, o pessoal aí da tua galera, viu? Pessoal judeu aí. Judeus messiânicos, que certamente conhecem o hebraico melhor do que eu e que você, eles concordam com a tradução, ou melhor, com a pronúncia sendo Yehová. É isso. Muito bem. Ó, o Zacai agora vai fazer a pergunta. É isso mesmo, né, Adriano? O Zacai agora vai fazer a pergunta, aí depois o Adriano faz a réplica, aí depois o Zacai volta com a tréplica. Ó, só um adendo aqui. Já, se eu não me engano, já é 21 silenciado. 21, ok? Eu tô falando, se não focar no tema teológico aqui, ao qual o Zacai e o Adriano tá tratando, e ficar focando só no colega do lado, e que não sei o que, eu vou silenciar, cara. Eu vou silenciar. Aí fica essa briguinha aí, não sei o que. Eu acabei de silenciar TJ e silenciar quem não é TJ. Os dois, ok? Se continuar, vou continuar silenciando todo mundo. Ou senão eu desativo aqui os comentários, só fica o bate-papo aqui, ó, aqui em cima. Ó. Então se comporte, ok? É isso aí. Zacai, faça a tua pergunta pro Adriano, por favor. Tá me ouvindo? Te ouvindo, pode ir lá. Rapaz, se tiver algum professor de hebraico ouvindo a gente, e alguns ouvirão, né, que vai ser postado o vídeo, e ver o que o Adriano fez aí, pegando o nome Yeshua, misturando com de Eva, para dar a pronúncia que ele quer, rapaz, vai ser um negócio assim, estrambótico, viu? Ô, Zacai, semelhante.
Zacai, eu parei seu tempo aqui. Ô, Adriano, tá com algum problema aí no áudio? Porque ele está fazendo uma tréplica. O momento é de perguntar. Ele pode comentar na hora dele responder, mas na pergunta não. Peraí, vamos lá. Desde o começo do debate, eu tô sempre citando, ó, resposta, réplica, pergunta. Então, novamente, eu vou foca na pergunta, porque se a pergunta vira uma exposição, aí o debate foge aqui, cara. Entendeu? Então, assim, eu já avisei mais de 3, 4 vezes, cara. Se eu toda hora parar aqui para falar, ó, faça a pergunta em vez de exposição, ok? Ó, de novo, Para interrupção. começar, para ser justo, você é a primeira vez que fala disso. Ninguém interrompeu ninguém até agora, ninguém fez esse tipo de declaração até agora. Então, bora tratar o negócio direito. Ô, Tá me Zacai, ouvindo? Você tá me ouvindo, não tá? tô te ouvindo. Não, isso aí eu não sou doido, não sou menino, não. Se acalme. Preste atenção, é a primeira vez que você interrompe nesse sentido. Então, você está dizendo que fez várias vezes, você está errado. É a primeira vez. Não, peraí. Eu falei que eu tô citando que quando eu vou falar, eu falo, faça a pergunta. Agora é a réplica, agora é a tréplica. Pronto, foi então. Tá corrigido. É ou não é? Bora lá. Bora lá. Então, Adriano, já que você tem os acadêmicos, você vai mostrar os acadêmicos dizendo que é Jeová e mostrar a técnica e a data desse material, a partir de quando e onde eles começaram a fazer isso. De onde eles tiraram que a pronúncia é Jeová, a técnica que eles usaram, referência histórica. Aonde está isso? Diga para nós aí. Eu até esqueci. Vamos lá. Eu até É porque esqueci. assim, né? É porque assim, eu já fiz muitos debates e eu sei que quando tem um debate onde ele é dividido em pergunta, resposta e réplica, não pode fazer tréplica no momento de perguntar. Isso é básico para quem quer fazer um debate, tem que aprender sobre isso. Então, assim, o Zacai, o que acontece? O nome de Deus, ele era usado muito tempo atrás. Não adianta trazer o Zezinho da esquina falando alguma coisa, porque isso não vai provar muita coisa, não. Você já ouviu falar num erudito chamado Gerhard Gertosh, professor na Associação Bíblica? Ele fala sobre um achado arqueológico que foi encontrado, que é no templo de Amun-Em-Soled, lá em Sudão. Foi encontrado esculturas nesse templo do templo do faraó, o nome do faraó lá, datado de 1383 a 1344 a.C. E aí, nessa tabuinha lá, aparece uma escrita assim: Terra dos Beduínos de Yehua. Esse achado arqueológico, ele aponta para, inclusive é o que esse acadêmico fala, o nome de Deus. Inclusive ele fez uma obra, The Name of God and Story, ou O Nome de Deus na História. E aí uma das coisas que ele diz é exatamente isso, que o nome de Deus em hebraico, pare de atacar espantalho, eu não estou dizendo que o nome de Deus em hebraico é Jeová. Eu estou afirmando, juntamente com outros acadêmicos, que o nome de Deus em hebraico é Yehová. Yehová. Esquece Jeová, que inclusive eu já disse nesse debate que o nome de Deus em hebraico não é Jeová. Jeová em português, não em hebraico. Então ataque a pronúncia Yehová. Primeira coisa que foi mostrada no debate, independentemente de ter o trigrama, mas a tradução correta por se referir ao nome divino é Yehová, embora seja escrito de forma diferente. É igual como quando você abrevia, por exemplo, a palavra centavos. Você coloca CTVS. Quem entende de abreviação sabe que essa abreviação significa centavos, certo? Então, um outro erudito aqui, ó, o Firpo W. Carr, ele na sua obra
Pesquisa do Sagrado Nome, de 1993, na página 174, ele falou assim: há 19 nomes na Bíblia que começam com Yehô ou Jehô. E parece não ser necessário discutir sobre as vogais E e O usadas aqui. Então, ele concorda que nos nomes que aparecem é Yehô. E aí, quando tem o Vav e Re, você tem ali o Yehová, deixando claro aquilo que eu afirmei no meu argumento anterior. Um erudito concordando com aquilo que eu falei. Assim também como tem outros, como os nomes teofóricos aí que já comprovam. Vocês também, Zakai, certamente devem ter ouvido falar sobre o B40, manuscrito, e o Códex Leningrado, por exemplo, eles trazem o nome de Deus com as vogais, e a tradução correta, ou melhor, o uso, a pronúncia desse nome certamente aponta para Yehová, sendo essa a melhor tradução do tetragrama, do nome divino. E muitos outros acadêmicos concordam com isso. Por exemplo, o jesuíta erudito Paul Joule, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas é Paul alguma coisa. Ele diz assim, na gramática da Bíblia hebraica, na página 49, uma obra de 1923. Ele escreveu assim: nas nossas traduções, em vez da hipotética forma Javé, temos usado a forma Jeová, que é a forma literária convencional usada em francês. O hebraísta Wille Genesius, no Dicionário Hebraico e Caldeu das Escrituras do Velho Testamento, em alemão, ele escreveu: os que acham que Yehová era a pronúncia real do nome de Deus não estão totalmente sem base para defender sua opinião. Olha aqui, isso aqui é um hebraísta assinando embaixo o que eu estou afirmando. Os que dizem que o nome de Deus é Yehová não estão totalmente sem base para defender sua opinião. Aí ele continua: assim, se podem explicar mais satisfatoriamente as sílabas abreviadas Yehô e Ior, com que começam muitos nomes próprios. Então aqui já é terceira fonte acadêmica citada, inclusive é um hebraísta, autor do Dicionário Hebraico e Caldeu das Escrituras do Velho Testamento. O professor Buchanan, ele diz a respeito do nome divino: em nenhum caso se omite a vogal O ou Ró. A palavra era às vezes abreviada como Iá, mas nunca como Javé. Quando o tetragrama era pronunciado com uma só sílaba, era Iá ou Iô. Quando era pronunciado com 3 sílabas, era Yahová ou Yahová. Se fosse alguma vez abreviado as 2 sílabas, teria sido como Yahu. Ele fez esse comentário na Bíblia Arqueológica Reviews. Então, assim, o Zakai, aqui está mostrando pelo menos 5 eruditos acadêmicos e hebraístas que confirmam que o nome de Deus ele está assim. É correto se pronunciar o nome Yehová. Não é simplesmente uma opinião, é base gramatical para o que eles estão afirmando. E assim eu respondo sua pergunta. Muito bem, a pergunta do Zakai foi respondida pelo Adriano, agora é a réplica. Sua réplica, Zakai. Tá vendo? Bora lá. Por isso que eu perguntei datas. Observe que todas as datas que ele deu aí é a partir de 1400 e lá vai pancada, né? Exatamente depois do material massorético está pronto. Então, ele vai pegar exatamente essa regra aqui, ó. E aí a questão é, dentro do texto hebraico, nós temos aqui, ó, Yehová. Zakai, deixa eu só te interromper. Wesley, o meu relógio estava contando, cara, ó. Sim. Eu parei os 2 relógios, tá parado. O Adriano, eu vou dar um acréscimo aí de 3 minutos. É porque é assim, gente, eu tenho que ficar parando para ficar vendo aqui. 3 minutos não, o meu tá em 17, tá em 18, dele foi 1 minuto.
Não foi muito tudo isso, não. Tudo Acho que um bem. minuto tá bom. Não, 1 minuto. É porque eu tô prestando atenção aqui na rolagem, e aí eu acabo esquecendo aqui. Ó, tem como Não, silenciar? tranquilo, tranquilo. Tem como silenciar a rolagem? É desativar os comentários, cara? Porque não tá dando, cara. Os caras não se comportam. É ataque direto um contra o outro. Aí o Lampejo, eu tenho um grande respeito pelo Lampejo. Ele veio aqui e ficou colocando repetição. Ah, vamos pra outra live. Cara, que desonestidade, cara. Pra que isso? Vamos lá. É assim, quando o cara tá perdendo, acha que o outro tá perdendo, ele pensa dessa forma aí. Bora lá. Não, é porque foi assim. Eu silenciei ele porque ele tava brigando com o outro lá. Eu silenciei os dois. Aí Certo, tá certo, tá certo. ele entrou na outra conta e começou a jogar. Ó, vamos pra outra live. O Wesley lá tá fazendo live. Cara, isso é desonesto, cara. Quem quiser ir pra live do Wesley pode ir lá, ele também ensina e tal, mas não tem pra que vir aqui e ficar jogando na live de outra pessoa, né? Vamos lá, Zakai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Adriano, é o seguinte, ó. Todos os eruditos que você citou, eles estão baseados no texto massorético e naquilo que era, você leu com as suas próprias palavras, naquilo que era convencional. Eles convencionaram sobre isso. Esses aí, porque a maioria, como eu já citei aqui, a maioria não convenciona isso. Mas vamos embora aqui saber como era a transliteração do nome do Eterno por alguns eruditos, e eu vou citar aqui as datas para você ver que não tem nada a ver com o pensamento do pessoal de 1000 anos depois deles. Então, Flávio Joséfo descreve a pronúncia como 4 vogais, Antiguidades Judaicas, livro 2, capítulo 12. O Rabino Akiva utilizou a pronúncia Ya. No Talmud Babilônico, Berahot 7a. O Rabino Tarfon, olha a data, é um camarada que viveu ali por volta do ano 100 a 130 da Era Comum, registrou a pronúncia como Yarro, Talmud Yerushalai, Berahot 1.1. Então, veja como é que eles fazem. Outra coisa, Adriano, dentro da literatura judaica, você não sei como é que você quer tratar de um assunto que é hebraico e a opinião dos hebreus não funciona. Não entendi, mas tudo bem. Então, veja bem, a técnica que era usada, eu mostrei aqui, Kireketiv, é uma forma, você está escrito lá, está grafado lá, você usa as vogais de Adonai e pronuncia Adonai. Quando vê as vogais de Elohim, pronuncia Elohim. Isso é registrado historicamente, certo? Vamos embora lá. Fontes gregas romanas. Aqui eu tenho Diodoro Sículo, né? Ali que viveu entre 60 a 30 antes do Mashiach, descreveu a pronúncia como Yahweh. Ó, Yahweh. Só lembrando que no grego não tem o re. Então é Yahweh, certo? Tem um gramatólogo brasileiro, que o cara só fala 10 línguas e ele explica isso aqui de forma perfeita. Ele tem um canal chamado Glossonauta. Vou dar uma olhada lá no que ele diz, viu? Aí Cícero, que viveu ali por volta do ano 106 a 46, antes do Mashiach, utilizou também Yahweh. Orígenes, né, 185 a 250, registrou, olha a forma, Yahweh, porque esse B, ele vai se transformar em V, isso aqui o B, V, isso aqui é porque no aramaico, né, principalmente no árabe, ele tem mais o som de B do que de V, viu? Então aqui é uma transliteração, certo? Olha a data. Eusébio de Cesareia, 260 a 340, descreveu a pronúncia... Opa! Como é a pronúncia? Yahweh? Não. Eusébio de Cesareia, no ano 340, descreveu a pronúncia... Isso aqui é transliteração. Yahweh, certo? Aí nós temos aqui outras fontes, chamada a Clemente de Alexandria, 150 a 215, utilizou Yahweh. Hipólito de Roma registrou Yahweh, Yahweh. Qual é a obra? Contra Noeto, capítulo 14. E aqui a imagem para você, pode fazer o print, fique à vontade. Isso aqui é registro de como eles faziam. Clemente, ali por volta do século I, século II, tinha dois, Yahweh ou Yahweh, origem, Yahweh,
Porfírio, Iahu, Epifânio, Iabe. Isso aqui é a data anterior aos maçoretas. Anterior aos maçoretas. Como eu já mostrei aqui, os maçoretas utilizam as vogais de Adonai ou Elohim debaixo ou acima do tetagrama. E aí eu vou mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, se eu pegar Gênesis capítulo 15, onde vai aparecer o nome do Eterno como tetagrama e Adonai junto, ó. Tetagrama e Adonai junto. Olha, observe, ó. Quando está no mesmo versículo, ó, Adonai e o tetagrama, observe como é que o tetagrama é grafado. Ievi, às vezes Ievá. E aí como é que eu traduzo isso para o português? As Bíblias em português traduziram Senhor Deus. Por quê? Porque as vogais que estão aqui embaixo do tetagrama é as vogais de Elohim. Como foi que a Bíblia Testemunho de Jeová traduziu? Bora dar uma olhada para saber como foi que eles traduziram? Capítulo 15 de Gênesis, verso 2. Então disse o soberano Senhor Jeová. Soberano Senhor Jeová. Eu não sei de onde eles tiraram o soberano, que no texto hebraico não tem soberano, mas para colocar aqui, fazer o quê, né? Aí no capítulo 15, vamos lá, para o capítulo 18, verso 31, na Bíblia deles, está assim. 18, 31. Mas Abraão continuou, por favor, perdoa a minha ousadia em falar a Jeová. Jeová. Agora, no texto hebraico está Jeová. Bora para o texto hebraico. E aqui eu tenho um códex Alepo, viu? Aqui é um programa, mas aqui eu tenho um outro programa, que aqui eu tenho um códex Alepo. Qualquer dúvida, ele está bem aqui. Se disser que no códice Alepo está diferente, o códice Alepo vai grafar do mesmo jeitinho que está aqui, viu? Então o 15, vamos lá para o 18, né? 18, 31. Vai homem, né? Aqui, ó. Opa, ele, né? Ledaber, então falou a ele, o quê? Adonai. O povo quer ser tão honesto, rapaz. E aí, por que não traduziu aqui? Se é uma tradução, colocava Senhor, que é a tradução de Adonai. Se é uma transliteração, colocaria Adonai. Mas eles colocaram Jeová, baseado em fontes da minha cabeça, parágrafo 15. E assim eles vão fazer todas as vezes que Adonai aparece sozinho, todas as vezes eles colocam Jeová. Isso é desonestidade, já que eles acusam a ferreirinha de colocar Senhor em todos os casos, onde aparece o tetagrama, a ferreirinha coloca Senhor, e onde aparece Adonai, a ferreirinha também coloca Senhor. Então os dois estão errados, certo? Então a tradução que eles têm hoje, advogando que é Yehová, não tem base na escritura, porque eu tenho 4 grafias, 4 formas. Escolheram uma lá na Idade Média para usá-la, é outra conversa. Mas tem 4 formas. E aqui em Gênesis, eu desafio você me mostrar em Gênesis 20 ocorrências de Jeová. Eu desafio, não tem. Porque as ocorrências aqui em Gênesis, a grande maioria é Ievá. E por que não colocaram Ievá? Olha bem que ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Ievá. Aí se eu pegar e fizer isso aqui, ó. Aí eu procuro aqui quantas vezes ela vai aparecer. Né? 5.000 lá vai porrada. Aí eu tenho aqui, ó, as ocorrências. Aqui tá Ievá, né? Bora procurar um outro texto aleatório. O 3. Opa, Ievá de novo, ó. Capítulo 3, 22. Capítulo 4, verso 4. Aí agora eu tenho aqui, ó, Yehová. Ó. 3, 23. Ievá. Então, como é que eu faço? Eu coloco Ievá ou Yehová? Ievá ou Yehová? E aqui é o tetagrama, viu?
Aqui não é o trigrama, não. Aqui é o tetagrama. E o tetagrama está grafado aqui apenas com 2 vogais. Só 2. Como é que eu tenho que ler, segundo a regra de Kirektiv? Eu tenho que ler Adonai. Olha, 7:16. Yevá. 16. 13. Yevá. Vamos para Shemot. Shemot 4:2. Vamos ver como é que tá. Ó, Yevá de novo. Então a lógica, se eu seguir a lógica do Adriano e o pessoal da Idade Média, eu deveria chamar o Eterno por Yevá. Tem algum problema? Ou Javá, né? Não faz sentido, rapaz. Porque pela regra que os rabinos criaram, eu tenho que ler, sempre que olhar para o tetagrama, eu leio ou Adonai ou Elohim. Eu discordo. Eu olho para o tetagrama, eu leio o Eterno. Eu leio Iá, eu leio Yahu, eu leio Yahué. Eu não leio Adonai. Se eu achar o tetagrama, eu vou ler Yahué, Yahu. Se eu achar o Adonai, eu leio Adonai. Pronto. Se eu achar Hashem, que tem em Levítico Hashem, o nome, eu leio Hashem. Acabou. Agora, escolher uma pronúncia e advogar a respeito dela, dizendo que aquilo é a verdade absoluta, tenha santa paciência, né? Muito bem. Ô Adriano, agora está na sua vez de fazer a pergunta, ok? O Zakai acabou de fazer a réplica, agora é a tua pergunta, cara. Bom, é o seguinte, muitas pessoas argumentam que quando, inclusive o próprio Pedro aqui que está debatendo comigo, o Pedro ele disse que quando a gente lê o tetagrama, ou encontra YHWH, ele lê Eterno, ele lê Hashem. Agora, eu gostaria que você me explicasse essa parte melhor aí do Adonai. Você afirmou que eles colocaram as vogais do nome Adonai, eles levianamente pegaram e colocaram junto com Yud, He, Vav, He, e aí surgiu a questão Jeová. Eu queria que você explicasse melhor essa parte, porque a refutação já está pronta aqui. Ok. Ô Adriano, você sabe que a sua tela está escura, né? Sei, é que eu liguei a câmera para exibir aqui na minha vez de fala, na réplica. Tá, beleza. Zakai, a sua resposta à pergunta que o Adriano fez. O som, Zakai, tá sem som. Ai, tá me ouvindo? Beleza, agora tá. Tá sem imagem. Pronto? Pronto. Isso aqui é para quem estuda hebraico, viu? Veja a Adonai. Tetagrama. Shevá patá, transposto como Shevá simples de A, passou a E. Por que passou a E? Uma regrinha em hebraico. Regrinha. Adonai apresenta vogais Shevá composto sob Aleph gutural. Torna-se simples. Certo? Aí vai apenas o rolo kamatz. Estes são da leitura Jeová. Qual é o problema? Massorético, Shevá patá, foi transporto como Shevá simples. É ortograficamente errado em hebraico usar composto sob consoante que não seja cultural. Como Aleph é cultural, o Iod não é. Então, Shevá patá foi transposto como Shevá simples, mudando o som de A para E. Essa regra obedece, de novo, o que diz o termo ketiv, leitura e escrita. Certo? Fique à vontade. Muito bem. O Zakai já fez a sua resposta, agora é a réplica, Adriano. Então, essa é uma inferência muito grande
e equivocada daqueles que dizem que se colocaram as vogais do tetagrama no nome divino. Isso não procede. Não procede, e quem faz esse tipo de afirmação carece um pouco mais de informação. Por exemplo, ó, existe uma fonte rabínica que ela contraria a argumentação do Zakkai. Se você ler aí, ó, Jacob, deixa eu ver se vai grifar aqui. Jacob Archat, em 1896, ele disse assim, ó, não está exibindo direito, mas ele falou assim: se as vogais no tetagrama fossem de fato as vogais de Adonai, a precisão teria exigido, aqui ó, a precisão teria exigido a colocação de um Hatef Patah sobre o Iod, pelo Aleph de Adonai. E não é isso que acontece. Então tem um erudito aqui, um rabino, que ele discorda dessa questão de quem fala que colocou-se as vogais do tetagrama de Adonai junto com o tetagrama. Segundo ele, não foi isso que aconteceu. E aí, quando você aumenta o seu leque de pesquisa, você vai ver ali, por exemplo, vamos comparar aqui o Jeová com Adonai. Ambas as palavras em hebraico. Primeira coisa que você tem que corrigir aqui, o Zakkai, é o seguinte: Adonai não é Senhor não, viu? Isso aqui é muito básico para quem estuda hebraico. Senhor é Adon em hebraico. Quando você coloca Adoni, é meu Senhor. Você pode confirmar isso em Salmo 110, versículo 1. Jeová disse ao meu Senhor. Ali é Adon, ou Adoni, né? Porque é o meu Senhor. Adonai aparece diversas vezes, é aplicado unicamente a Jeová e significa soberano, Senhor. Ah, mas não tem a palavra soberano. Na palavra Adoni não tem o pronome possessivo meu não, mas é meu Senhor traduzido. O soberano Senhor é para justamente diferenciar dos demais Adons que existem em hebraico. Então Adonai está corretamente traduzido soberano Senhor. Outra coisa que tem que ser pontuar: tradução do Novo Mundo não é o foco do nosso debate, mas de qualquer modo vale relembrar aqui, caso você tenha esquecido propositalmente, 1819, Bíblia do João Ferreira de Almeida. Tradução do Novo Mundo foi feita em 1950, muito tempo depois da João Ferreira de Almeida. E ela já colocava todas as vezes que aparece, mais de 160 vezes que aparece só em Gênesis, uma forma diferente do tetagrama, já se traduzia Jeová nas Bíblias da época. Se transliterava Yehová e se colocava no idioma sendo Jeová. Então, Adonai, eruditos rabínicos discordam que se tenham colocado ali somando uma coisa com a outra e tenha dado certo. Até porque nós temos o Yod, Shevá, Rolam, Kamatz. Essas são as vogais que aparecem no tetagrama. Shevá, Rolam, Kamatz. Quando você vai para as vogais do tetagrama, nós temos o Aleph, o Rafat, que está quebrado, o Vav, o Rolam, o Katas, o Yod, que é a letra E, seria o Adonai. Então essa explicação não faz sentido. Eles colocaram, sim, pegaram sinais, né, pontos ali para colocar, uma vez que no hebraico não se usava as vogais, escrita era mais fonético. É como a gente fala, por exemplo, assim, ó, Zakkai. Qual é a primeira letra? Z. Ao falar na fonética do nome da letra Z, eu tenho a letra Z, mas eu também pronuncio um E. Z. Na letra B, por exemplo, eu tenho uma letra que é o B, mas para eu sonorizar essa letra, eu tenho que colocar um E, para ficar B. E assim em todas as letras.
Então, no hebraico, acontecia algo parecido. Eles colocavam somente o YHWH. Quando nós temos o tetragrama, inclusive o próprio já citado João Ferreira, aliás, o próprio Flávio Joséfo, ele trazia a afirmação de que ali eram 4 vogais, justamente nesse sentido. Outra coisa, Zakai, que você trouxe foram argumentações baseadas no grego, cara. O grego não é o objeto do nosso debate, é o hebraico. Muitos outros realmente colocaram o grego lá. Mas aqui, para efeito de informação, a Bíblia de William Tyndale, de 1530, ele traduziu e colocou o nome Jeová, sendo o nome de Deus, lá em Êxodo 6:3. A The Grand Bible, de 1539, colocou Jeová em Salmos 83:18. Bíblia de Genebra, de 1560, colocou Jeová em Êxodo 6:3, Salmo 83:18, Jeremias 16:21, Jeremias 32:18. A Bíblia do Bispo, de 1568, colocou Jeová em Êxodo 6:3 e Salmo 83:18. King James, de 1611, colocou Jeová ao traduzir. E nada de tradução do Novo Mundo. Ó. Tradução da Bíblia de Webster, 1833, colocou também Jeová em vários textos. Tradução literal de Young, de 1862 e 1898, colocou Jeová 6.831 vezes. A Diaglote, de 1864, colocou também o nome Jeová 18 vezes. A versão revisada em inglês, de 1885, colocou Jeová nos textos aqui. A Bible Dirty, de 1890. Então, a American Standard Version, de 1901. Aqui estão enxurradas, Zakai, de Bíblias anteriores à tradução do Novo Mundo, que somente em 1961 começou a ser feita, né, a ser concluída e publicada pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, colocando 6.973 vezes o nome divino, independentemente de como ele está grafado no texto, porque uma vez que se faz alusão ao nome divino, o tetragrama é transliterado Jeová para o nosso idioma, ou melhor, traduzido para o nosso idioma, sendo Jeová. E isso é corretamente possível. E é o que eu ia explicar para você. Quando os manuscritos do Novo Testamento foram feitos, eles não usaram corretamente, eles não escreveram corretamente o nome de Jesus, então, segundo as suas colocações. Porque se o nome de Jesus em hebraico é Yeshua, por que lá tem Jesus em grego? Segundo você, não se pode fazer essa mudança de nomes, já que está em hebraico Yahvé, por exemplo, então não pode colocar Jeová. Ué, Jeová em português, não é em hebraico, certo? Então assim eu respondo a sua pergunta. Muito bem, agora está na réplica. Réplica do Zakai. Zakai, réplica. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E me vendo? Sem imagem, sem imagem. E agora? Aí. Rapaz, eu não sei qual é o mundo que o Adriano está vivendo, não. Né? Está num debate aqui sobre transliteração. Então, se eu vou trabalhar transliteração a partir do hebraico, eu passo necessariamente pelo grego. Isso é uma questão lógica. Então, eu mostrei aqui, o pessoal está vendo isso, como era que os gregos do 1º, 2º, 3º, 4º século transliterar é trazer o som de uma língua para outra, não é tradução. Som de uma língua para outra. Então nós temos Iau, Yahweh e Yahweh. Aí que nós estamos tratando. Quando o texto massorético traz 4 grafias, e você escolhe uma para dizer que esse é o nome do Criador, isso é conversa para boi dormir, rapaz. Isso é uma coisa sem lógica. E se eu quiser chamar o Eterno de Yahweh, tem algum problema? Não. Só que a testemunha de Jeová diz assim, ó. Vou ler aqui, vou continuar, ó. De onde, no entanto, se origina a pronúncia tais como Yahweh, formas que não têm
que tem sido sugerida por eruditos modernos. Modernos, que eu mostrei aqui, gregos do primeiro século, valeu. Os caras são desonestos, viu? Que procuram deduzir. Quem está deduzindo que a forma é Jeová, quando no texto hebraico são 4 formas de pronunciar? E aí eu mostrei por que 4 formas. 2 delas, quando eu olhasse, visse Adonai. 2 delas, quando eu olhasse, visse Elohim. E mostrei os gramáticos dizendo qual é a técnica. Kyrie Ketiv. Aí ele citou um gramático aí, não sei se é gramático, um camarada que o cara só falou, mas cadê a técnica? Qual é a técnica? Qual é a lógica que ele usou? Qual foi a gramática? Qual é a regra do hebraico que ele usou? Vozes da minha cabeça, achares de Salomão. Foi essa a regra que ele usou. Né? Mas bora lá. O testemunho de Jeová continua. Embora não todos achem que os israelitas antes... Olha só. Veja bem, como é que os israelitas da época de Yeshua chamavam? Provavelmente davam ao nome de Elohim uma pronúncia... Opa! Ó, eles estão dizendo que provavelmente os judeus da época de Yeshua chamavam o Eterno de Yahvé. Tá aqui no livro deles aqui, não sei, né? Mas ninguém pode ter certeza. Poxa, se você não pode ter certeza de uma coisa, pare de falar, cara. Não diga que é isso, que é aquilo. O que eu disse aqui, vou repetir o que eu disse desde o começo. Se alguém tem dúvida sobre o nome do Eterno, chame ele de Yah. Qual é o problema? Aleluia, louvado seja Yah. Tem dúvida? Chame de Yahu. Yeshayahu, trigrama, lá no final. Pronto, acabou. Mas se você não tem dúvida, faz como os gregos do 1º, 2º, 3º século, chame de Yahweh. A própria Testemunho de Jeová está dizendo o mesmo. Ó. Da época de Yeshua, provavelmente os chamavam de Yahweh. Não obstante, muitos preferem. Não obstante, muitos preferem a pronúncia Jeová. Preferem. Por quê? Porque tem um uso corrente, uma familiaridade. Ô, pai. Olha a regra que os caras usam. A regra que o cara usa para chamar Jeová é a familiaridade, que eu estou acostumado. Tem a santa paciência, né, cara? Tem a santa paciência. O que é que acontece? Eles próprios dizem que a pronúncia provável do tempo de Yeshua era Yahweh. Os eruditos da época ali do 1º, 2º, 3º século, eu mostrei aqui, eles dizem que é Yahweh, ou Yahweh, e não Jeová, não existe. Aí ele citou um pequeno de Bíblia que traduziram aí. Tradução errada do nome. Eles preferiram, eram familiarizados à sua cultura, à sua época, gostaram daquela pronúncia, mas qual é a regra? Só vontade. A regra é a familiaridade. A regra é a voz da minha cabeça. A regra é achares de Salomão. Essa é a regra. Qual é a regra de ler Adonai quando eu enxergo Yevá ou Yehová? Kyrie Ketiv, os rabinos fizeram isso. Quando eu leio Yehovi ou Yevi, eu leio Elohim. Foi por isso que foi criada essas necudotes no tetagrama. 4 formas. E você escolhe uma? E eu estou dizendo Yehovi e Yehová, se a pronúncia é em português. Se tivesse colocado Jeovi, português, só acrescentou o J, que foi criado lá por volta do ano 1500 lá e porrada. Estou um pouco me lixando para a pronúncia do J. A questão é que no texto em hebraico tem 4 pronúncias. Vocês e outros acadêmicos preferiram uma, e quer dizer que essa é a verdadeira? Tem a santa paciência, rapaz. Isso não existe. Né? Então, se eu pego os acadêmicos mais antigos, próximo dos apóstolos, eu tenho Yahu, Yahu, Yahweh. É isso que eu tenho. E ponto final. Não existe... O resto é lorota. Eu acho, quem sabe. E a própria Testemunha de Jeová está dizendo aqui que provavelmente era Yahvé. Fazer o quê, né?
muito bem, tá aí a réplica, né, melhor dizendo, do Zakai. Agora, Adriano, você me ajuda aqui, é você que pergunta agora, né? Isso. Vai lá, Adriano, pergunta pro Zakai. Zakai, você discorda, você concorda que pode ser qualquer outra forma de tradução, inclusive, ao meu ver, um assassinato do hebraico, você vê o tetagrama e lê Adonai. Aqui tem que se internar no hospício quem faz isso. Mas a minha pergunta é o seguinte, por que que você concorda com qualquer outra tradução, cara, que você citou aí na tua argumentação? Qualquer outra tradução para você é válida. Javé, Yahu, Yahweh, Yehoá. Por que que você milita apenas contra a tradução Yehová? Nós não estamos tratando do português Jeová, e sim da pronúncia em hebraico, Yehová. Me permita lhe lembrar isso pela terceira e última vez. A questão aqui não é Jeová em português, é Yehová em hebraico. Então a pergunta, por que que você milita contra aceitando outras e qualquer traduções, você milita contra o nome Yehová fazer essas contradições? Muito bem, lembrando, gente, que vocês vão até 40 minutos, ó, então vocês têm um tempinho aí. Zakai, a sua resposta na pergunta do Adriano. Seu áudio. Tá me ouvindo? Boa. Não, minha militância, como você quer colocar, não é contra a palavra Jeová. É você afirmar que essa é a pronúncia. Eu tenho 4 pronúncias, conforme a marcação das necudotes. Quem não sabe que é necudote é o que chamam de vogal, que é colocado no tetagrama. As necudotes que foi colocado no tetagrama, vou mostrar de novo. E esse eu já mostrei aqui dentro do texto em hebraico. E eu vou mostrar de novo aqui para você ver como é que ele acontece, de uma forma mais... Ó, bora lá. Dentro do texto hebraico vai aparecer 4 formas. E eu já mostrei ela aqui dentro do texto. Se você quiser no texto de Alepo, a gente mostra do mesmo jeitinho. Então, a regra... né, segundo Muraoka e vários outros, eu vou já mostrar a fonte, que um camarada aí perguntou a fonte, já. Eu vou mostrar as obras dos homens. Eu já mostrei no começo, mas vou mostrar de novo. Então, quando eu vejo Ievá, ó, observe que aqui é Ievá, a segunda, Yehová. Como é que eu tenho que ler Adonai? As duas últimas aqui, Yehovi e Evi. Como é que eu tenho que ler Elohim? Porque as vogais são as mesmas. A regra que diz a enciclopédia judaica, né, a Kiret Ketiv, está grafada, tá aqui, ó, as fontes aqui, ó. Bíblia Hebraica BHS 1960. Bíblia de Jerusalém, edição de 73, trata desse assunto. Dicionário Teológico do Novo Testamento de Quintel trata desse assunto. A gramática hebraica de Gessênios, né, trata desse assunto. História da Bíblia Hebraica, e é o restante que eu não sei, eu não vou pronunciar, trata desse assunto. A Aurich FWF, 1940, trata desse assunto. A Introdução e Transliteração de Nomes, trata desse assunto. Cross FM, né, de 1973, que traz os nomes cananitas e hebreus, trata desse assunto. Brau ML 2002 trata desse assunto, né? Wharton 2015, né? O texto bíblico, né, de Rambock trata desse assunto. Então são todas essas obras que tratam desse assunto, né? E aqui eu citei Muraoka, ele tratando desse assunto em específico. Se você quiser as fontes a gente pode enviar, mas todos vão praticamente repetir o que o Muraoka, né, Takamitsu Muraoka, gramático hebraico, ele vai repetir a mesma coisa que ele disse aqui. Na obra de Muraoka,
As páginas, se você quiser, o texto grego e hebraico e aramaico, ele trata aqui dessas 3 línguas e vai tratar exatamente dessas transliterações. Na página 25, 23, 25, 241, 242. Então, é assim que o texto bíblico trata, certo? É assim que é colocado. Então, se você pega o texto em hebraico, a maioria aqui na Taná, na Torá, vai aparecer Yevá. Por que não pegaram Yevá? Escolheram Yehová porque era mais familiarizado. Alguém achou bonito e tocou para frente. E outros que vieram traduziram depois disso. Isso depois do ano de 1500. As traduções para o alemão, inglês, seja lá o que for, a partir do ano 1500, adotaram essa grafia. Obrigado, Zakai. O tempo do Zakai se esgotou, 40 minutos. Adriano, agora é sua réplica nos seus minutos que faltam, cara. Então, o Wesley, eu vou até 41 porque tem 1 minuto a mais aí. Então vamos lá. Primeira coisa, Zakai, só para reforçar novamente, né? Não foi as vogais de Adonai que foram acrescentadas ao tetagrama que se originou Yehová. Primeiro, as vogais em hebraico do tetagrama são A, O e A. As vogais que estão no tetagrama, aliás, as vogais que estão em Adonai são A, O e A. Nas vogais que estão em Yehová é E, O e A. Então nós percebemos aqui uma clara diferença, pelo menos aqui na primeira vogal, que não é um Aleph, né? Enfim, então essa argumentação não faz sentido. Outra coisa que devemos levar em consideração aqui em relação ao nome divino é que existe um cara chamado Charles William King. Ele analisou o grego em relação ao nome divino e aí ele escreveu assim, ó. Ele citando a obra Na Interpretação, do século II, ele encontra o nome na forma Yehoá, Yehoiá, em grego, que segundo Charles, se cada vogal grega for lida com o verdadeiro som grego, veremos o que ele chama de a correta representação da pronúncia hebraica da palavra Jeová. Lembra que você mostrou aí o nome de Deus em grego? Então, esse acadêmico, ele diz que se as vogais forem lidas corretamente no idioma grego, isso é uma representação perfeita da pronúncia hebraica do nome Jeová. Então, até se você ler, por exemplo, o PGM 121, que é um documento bem antigo, lá você vai ver a grafia do nome divino, que certamente aponta para Yehová, né? Exatamente, lá está Yehoá, que é o iota, o epsilon, o ômega e o alfa, que é aí as letras em grego do nome divino. Então, segundo esse acadêmico, ele concorda com o que eu estou dizendo, e ele diz que mesmo que você lesse em grego, se você lesse em grego a pronúncia correta das letras, você ia chegar na pronúncia Jeová. Então, assim, qual que é a melhor forma de você usar o nome divino? Concordo com você que na maioria das vezes não aparece o tetagrama com o Sheva Roland Kamatz, mas uma vez que nós já encontramos aqui bases argumentativas, inclusive você traz dizendo que 4 delas, sendo uma Yehová, e a mais conhecida é Yehová, muito tempo atrás, muito antes da tradução do Novo Mundo, já se usava, inclusive no grego, o nome Yehová. Como eu acabei de mostrar para você uma fonte aqui, deixando claro que a forma mais correta, mais apropriada é usar o nome Jeová. Agora, o que eu considero uma estupidez é alguém ler o tetagrama e colocar Adonai, Hashem, Senhor, nada disso. Isso sim é um crime contra a própria Bíblia. Ok, obrigado, Adriano. Obrigado, Zakai. Vamos lá, eu vou dar 4 minutinhos para vocês fazerem as considerações finais e um breve resumo aí do debate, ok? Eu vou começar com o Zakai. Zakai, 4 minutos aí das suas considerações finais, cara. Me ouvindo? Te ouvindo. Acho que o Adriano ficou patinando sempre de 1500 para cá, né? Irmão, preste atenção. Os gregos do 1º, 2º, 3º, 4º século
transliteraram como Iau, Yahu, Yahweh. Uns colocou Yahweh e outros colocou Yahweh. Foi assim que eles transliteraram. Por causa de uma questão linguística, né? Transliteração. Então você falou de um acadêmico aí, mas não mostrou o camarada. Quem quiser o material, eu tenho um material aqui que eu fiz um artigozinho para a gente ver essa questão. Então nós mostramos os acadêmicos, mostramos a técnica. Eu, particularmente, quando olho para o tetagrama, eu leio Iá, né? Eu leio Yahu. Eu não leio Adonai, porque não é Adonai. Quando tiver Adonai, eu leio Adonai. Agora, olhar para o tetagrama e ler Jeová não dá, cara. Não dá. Né? Tem 4 formas. Essas 4 formas foram a maneira dos rabinos não pronunciar. Eu fui falado aqui diversas vezes, mostrei as fontes, rabino fulano de tal, no ano tal. Fazer o quê, né? A técnica que foi usada pelos rabinos é a Kireketiv. Isso é, eu olho para o tetagrama e leio Adonai quando as vogais forem de Adonai. Quando as vogais forem de Elohim, eu leio Elohim. Por isso as 4 formas. Isso de forma acadêmica. O achismo é outra coisa. A gente não trabalha essa questão de achismo. É preferência sua? Faça. A própria Testemunha de Jeová, eu li o material do Testemunho de Jeová, está dizendo que provavelmente a pronúncia que era usada na época de Yeshua, quem está dizendo a torre de vigília, era Yahweh. Eles que dizem isso. E aí eles dizem mais, nós não temos certeza. Ah, se não tem certeza, você vai defender uma coisa baseada em quê? Eu não tenho certeza que é Jeová, mas eu gosto de Jeová. Aí eles dizem, por que nós falamos Jeová? Porque é uma coisa que está mais familiarizada, é chegado, fica melhor. Isso é, a base acadêmica, nenhuma. Nada. Zero. Coisíssima nenhuma, certo? Eu mostrei, li as fontes, li os acadêmicos, o que cada um disse, e tenho o material aqui para pesquisa. Para pesquisa, quem quiser, manda a fonte, o camarada vai lá e olha. Tem alguns que estão online, tem outros que não estão, você tem que comprar a obra acadêmica e se vire. Certo? Então, caro amigo, esse negócio de Jeová e defender essa tese de que a pronúncia era essa e que tem que ser essa, porque esse é o nome do Eterno, é balela, conversa para boi dormir. Para mim tá bom, meu jovem. Muito bem, o Zakai não utilizou aí o minuto que faltava, tá tudo bem. Adriano, 4 minutos para você em consideração ao debate e as suas finalizações, ok? Sem ataque, viu? Não me ataquei. Não, fica tranquilo. Primeiramente, o Zakai trouxe apenas um argumento, que foi a questão de dizer assim, ó, aqui tem tem um trigrama, então não pode ser traduzido Jeová. Aqui tem um bigrama, então não pode ser traduzido Jeová. Eu não sei se você sabe, o Zakai, mas essa abreviação do nome, se é uma abreviação, é porque tem um nome completo. Por exemplo, meu nome é Adriano, mas tem pessoas que me chamam de Dri e escrevem somente o DRI. Quer dizer que o meu nome já não é mais Adriano e sim Dri, porque alguém abreviou o meu nome? O nome Jeová, por exemplo, ele é abreviado lá no livro de Salmos. Louvai a Já, tá lá em Aleluia, tá abreviado. E quando você faz essa abreviação, eles pegam a primeira letra e a última letra. E aí você vai ter o Já, né? Louvai a Já. Aleluia, deixando claro que uma abreviação de um nome completo. Aí eu pergunto para você, na Bíblia quando aparece o tetagrama e as vogais Shevan Rolah Kamatz, ou seja, o tetagrama completo, e as 3 consoantes, aliás, as 3 vogais, ali é a abreviação? Não, é o nome completo. Não sendo o nome completo, aliás, não sendo uma abreviação, é o nome completo. E se eu sei que o nome completo é Yehová em hebraico, por conta dos motivos que eu apresentei aqui, mesmo quando tem a abreviação, eu posso muito bem me referir lá àquela abreviação sendo Jeová. Até porque você conhece o processo de transliteração e tradução.
Então, essas argumentações que você trouxe, ao meu ver, elas são fracas, frágeis, e se visavam atacar apenas a tradução do Novo Mundo, você atirou em todas as Bíblias que aparece o nome divino, e eu trouxe aqui uma enxurrada de traduções anteriores à tradução do Novo Mundo. A nossa é só mais uma entre milhares, que sempre traduziu o trigrama como sendo Jeová ou Yehová em hebraico, e traduzindo para o nosso idioma, Jeová. No grego, eu mostrei sim eruditos que concordam e assinem embaixo com o que eu disse. Você usou aí uma afirmação falsa em dizer que nenhum erudito diz que é Jeová. Não, não procede. Eu trouxe aqui, citei nome, citei fonte, página, tudo. E as minhas informações, eu não sei se o papiro, se o PGM 121 é de 1500 para cá. O achado arqueológico que eu trouxe também é de 1500 para cá, ô Zakai? Então, mais uma vez, você fez uma afirmação que não condiz com o que foi apresentado aqui. Para finalizar, eu vou gostar de ler um texto aqui, ó. É Atos capítulo 15. Lá diz assim: Simeão relatou em detalhes como Deus pela primeira vez voltou a sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo para o seu nome. Hoje nós temos Deus selecionando pessoas para o nome dele. Essas pessoas, obviamente, serão representantes do nome divino. Se você milita contra o nome divino, se você dá apelido para Deus como nome, por exemplo, Senhor, que é um erro grotesco de tradução, e uma Bíblia que traduz o tetragrama como Senhor não deveria nem ser chamada de Bíblia, na verdade. Aí no 17 fala: a fim de que o restante dos homens busquem diligentemente a Jeová, junto com pessoas de todas as nações, pessoas que são chamadas pelo meu nome, diz Jeová. Ou seja, Zakai, uma forma de identificar os verdadeiros cristãos são aqueles que defendem e usam o nome divino, que obviamente é a testemunha de Jeová. Obrigado, Adriano. O tempo de vocês acabaram, ok? O debate também já finalizou. Pronto, acabou o debate, acabou os argumentos. Vocês querem falar alguma coisa fora do debate? Queria só agradecer, eu quero agradecer o Wesley pela mais essa oportunidade, ao Zakai também pelo debate. Espero que as pessoas possam reavaliar aí os dois lados, né, as duas argumentações, fazerem suas análises honestas, né, daquilo que foi dito aqui, sem partidarismo algum, e verificar o que realmente faz mais sentido. E espero que todos possam ter tirado o máximo de proveito desse debate. Muito bem, Zakai. Tá me ouvindo? Aqui toda hora esse bicho está desligado. Normalmente, quando eu faço debate, eu não faço para convencer o opositor. Eu faço para mostrar os argumentos para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade no tema, eles possam ter clareza. E aqueles que quiserem o material que eu usei aqui, que ele pode pesquisar, é só entrar em contato comigo. Então, eu, quando oro ao Eterno, eu me refiro ao nome dele, que é o que mais se aproxima, segundo a maioria dos acadêmicos, que é Yahweh. Você tem Yah de aleluia. Se alguém tem dúvida, como eu disse, se você tem dúvida, chama o Eterno de Yah. Aleluia, louvai a Yah. É o nome dele. Tá tranquilo. Yahweh trigrama. É o nome dele. Agora, militar, dizendo que é Jeová, Yehovi, aí é desconhecer o hebraico, desconhecer a língua grega, né? Os gregos traduziram, né, transliteraram como Yahweh. Então, que o Eterno possa abençoar os irmãos que estiveram aqui. O debate aqui foi bom, porque apesar de às vezes a gente subir o tom, mas não houve ataques pessoais, isso é bom. E estamos à disposição aí para em outro momento a gente poder tratar de outros assuntos. Muito bem, obrigado Zakai, obrigado Adriano. Claro, todo debate sempre vai ter alguma coisinha fora da curva, não adianta. A Musical FM que lá tem quebra-pau, porque numa livezinha dessa não vai ter, né? Será que eu sou especial? Não, sempre vai ter, apesar que foi contornado, né? Não teve... Quantas pessoas foram silenciadas aqui? Quase 31. Eu silenciei.
Então, é porque assim, ó. É porque assim, eles esquecem do debate aqui em cima, entre vocês dois aqui, e começam a focar no outro. Ah, que você não sei o quê, ah, que você não sei o quê. Ah, eu silencio, cara. Silenciei amigo do Zakai, que eu sei que é amigo do Zakai. Silenciei TJ, porque eu sei que é amigo do Adriano. Silenciei, cara, não dá. Ah, tá de parabéns os demais aí que só focou no tema. Ah, mas essa pronúncia não sei o quê, só no tema, tá certo, cara. Então, assim, eu vou conversar com um colega aqui do Adriano também, que foi muito, eu acho que não é legal, ele que tem uma fé TJ, não é legal, não pega bem para a fé dele, o que ele acabou de fazer aqui na live. Tenho consideração, respeito ele, só que eu acho que fugiu fora, totalmente da lógica, entendeu? Mas, tirando isso, o debate foi legal, foi aproveitoso, os dois pontuou várias questões. Eu não falo hebraico, eu não falo grego, então eu fiquei boiando em algumas vezes, confesso. Mas o Zakai está aí para explicar também as questões, tá tudo bem, né? E amanhã tem um debate, tá, gente? Amanhã às 14h30, tá o Atafona aí, Atafona Wesley, 14h30, dá para normalmente esse horário eu vou ver se eu faço uma pausa lá por umas 2 horas para assistir, viu? Eu vou te silenciar. Então, voltando aqui, eu tô brincando. Tá certo, o Zakai. Não, se você puder pegar o pedacinho lá, os debatedores falou que vai ser bem objetivo, não vai ter muito rodeio, não. Espero eu, né? Muito bem, gente. Obrigado aí a todos da rolagem, ok? Não fique furioso comigo, aqueles que eu silenciei. É só para manter a ordem, a organização. Nada pessoal. Nada pessoal, nada. Ok? Peço para o Adriano lá conversar com os colegas TJ. O Zakai conversar com os colegas messiânicos lá que foi silenciado, tá? Debate é assim, cara, não tem como. Obrigadão, gente. Manuel, meu amigo que tá na rolagem aí. Obrigado a todos aí, tá certo? Até a próxima, às 14h30. Nesse mesmo canal, nessa mesma live. Ai, Chaves!